especialista ou profissional de bastidor? Você já se perguntou o que esses dois papéis são e como você se encaixa em cada um ou no que você se encaixa? E é aqui, inclusive, que muita gente trava. Porque ou a gente acha que a gente precisa obrigatoriamente estar lá no palco, colocar a cara a tapa para empreender, ou a gente não quer ser invisível a tal ponto que um bastidor costuma ser. Mas calma que a gente vai conversar sobre isso aqui e eu vou te fazer entender cada um dos papéis e como você vai escolher para saber o que faz mais sentido para você. Mas antes de tudo, deixa eu fazer uma coisa que eu sempre esqueço, que é me apresentar. Meu nome é Daiane, sou orientadora de carreira e nesse canal nós falamos sobre empreendedorismo digital como carreira, profissão, transições de carreira, planejamento de carreira, saúde no trabalho e afins. Então, se é do seu interesse esses temas, fica por aqui e já se inscreve que vai ter conteúdo bom para você nesse sentido. E vamos começar pelo começo, que é o quê? Falar sobre o que cada um faz, o que é o papel que cada um ocupa. Especialista e o profissional de bastidor. Vamos começar pelo especialista. O que é um especialista nesse âmbito aqui, tá? Do empreendedorismo digital, alguém que quer vender o seu trabalho e usar a internet como meio, oferecer o seu serviço de forma online, no formato online. Por isso que a gente chama de empreendedorismo digital, que é a pessoa que empreende, coloca uma ideia ali no mundo, mas no formato digital. É sobre isso que a gente fala aqui principalmente. Então, quem é essa pessoa que coloca ali sua ideia no mundo, no formato digital, e a gente chama de especialista nesse sentido? O especialista, como o próprio nome já diz, ele é uma pessoa que vai se especializar em algo e se posicionar como especialista daquele algo. Isto é, uma profissão que você tenha. Você faz alguma coisa, você tem já uma profissão, e se você não tem, você pode entender aí as habilidades, formações, bagagens, enfim, o que você pode vender aí, transformar isso numa ideia empreendedora para vender, para fazer renda com isso tudo, com o seu conhecimento e tudo mais, tá? Mas vamos usar aqui o caso de uma profissão para ficar mais fácil, mais palpável para você entender, que a gente consegue dar nomes mais facilmente às coisas, tá? Vamos pegar aqui realmente um exemplo, um psicólogo. Calma, gente, cabelo aqui no meu rosto. Gravar vídeo com o ventilador na cara é o quê? Comer cabelo. Volta. Um psicólogo que decidiu vender o seu trabalho no formato online, ele vai fazer atendimento online ali, entregar normalmente o serviço de psicoterapia, por exemplo. Vamos trabalhar com essa vertente, que ele atende como psicoterapeuta e faz atendimento clínico ali de pacientes, vendendo a terapia. Ele decidiu vender essa terapia no formato online, no formato digital. O psicólogo, por si só, ele já é um empreendedor, porque ele precisa vender o seu serviço de forma autônoma, quando ele decide trabalhar ali no formato clínico, no formato de atendimento por conta própria. Então, ele tem que desenvolver naturalmente essa autonomia como empreendedor. E quando ele decide fazer isso no formato digital, ele acaba se tornando um empreendedor digital. E quando ele se posiciona como especialista daquela área, ele é um especialista, certo? De modo geral, é você entender sobre um assunto, você ter conhecimento, ter base, ter experiência, ter bagagem e vender aquele serviço, aquele assunto, enfim, aquilo que você sabe para uma pessoa, para um cliente que vai comprar daquilo que você vende, o conhecimento que você tem, certo? Você pode falar, mas psicólogo é uma formação muito tradicional e tudo mais, mas e se eu não quiser fazer, de repente, uma faculdade, Daiane? Tem como? Tem, tá? Tem muitas profissões que não vão exigir necessariamente uma faculdade, no modelo tradicional e etc. Aí, no caso, você vai precisar entender o que você quer fazer, o que você quer vender e buscar as formações necessárias. O que provavelmente você vai precisar é ter alguma formação na área. Você vai precisar buscar algum conhecimento técnico para exercer aquela profissão, certo? Assim, gente, como qualquer profissão. Aqui a gente é básico, né? Acho que é básico, entendemos que para a gente fazer qualquer coisa da vida, a gente precisa, no mínimo, buscar um conhecimento para conseguir vender aquilo. E independente, então, se você tem ou não a graduação, você vai ter o conhecimento para vender, certo? Tem aquilo como profissão. Daí em diante, se você se posiciona como especialista, isso significa que você vai colocar a sua carinha no jogo. Mas, propriamente falando, você vai dar sua cara a tapa, você vai ser a imagem da sua própria marca. Isso significa que todos os pontos de contato que o cliente tiver com você, ele vai considerar o seu nome como marca pessoal, como a marca da sua empresa. Ele, sabendo ou não, ele vai ter uma percepção específica sobre você. Talvez eu esteja sendo muito técnica aqui, né? Então vamos falar de uma forma mais usual. Basicamente, o especialista é aquela pessoa que vai se colocar como especialista do que está vendendo, não só na hora de entregar o serviço, porque isso é para todo mundo, né? Todo profissional que está ali vendendo, ele está entregando
para a pessoa, mas ele também vai ser literalmente a cara no sentido de ele vai estar à frente da marca. Então ele vai colocar a cara na hora de produzir conteúdo, ele vai colocar a cara na hora de falar sobre o serviço dele numa apresentação, numa palestra. Em todos os lugares que ele tiver a oportunidade de falar sobre o serviço dele, ele vai estar falando. E ele não vai só falar, como ele vai estar transmitindo uma imagem de especialista, ou seja, ele é a própria marca. O que significa que o cliente em todo momento vai estar te avaliando. Mas aí ainda não está claro, estou entendendo que a pessoa precisa vender o serviço e a imagem dele importa, no sentido dele é a própria cara da marca e etc, mas ainda não está claro. Vamos pro profissional de bastidor? Você vai conseguir entender realmente assim essa diferença? O bastidor. Quem é o profissional de bastidor? O bastidor é aquele cara, assim como o próprio nome já sugere, né? Que está por trás da cortina e que faz tudo acontecer. Sem o bastidor, a gente não tem especialista, né? Claro que a gente vai ter especialista quando ele começa sozinho, ele precisa fazer algumas coisas de bastidor também. Mas quando o cara ali já começa a ter uma equipe e contratar os profissionais de bastidores, ele vai precisar ir ter bastidores para o negócio continuar rodando. Porém, todavia, entretanto, a gente também não tem bastidor sem o especialista, porque não adianta o bastidor que fazer o trabalho por trás se o especialista não entrega lá na frente. É uma analogia praticamente de um teatro. Imagina que você tá ali vendo uma apresentação, a gente tem os atores e o pessoal do bastidor. É a mesma coisa, tá? Então, o profissional de bastidor é aquele carinha que vai estar por trás fazendo tudo acontecer. Então, se a gente pensar num exemplo mais prático, vamos pegar lá o exemplo da psicóloga. Nesse momento, nesse primeiro momento, quando ela começa, ela é a especialista, ela é o bastidor, ela é tudo, ela é a empresa inteira. Porque quando a gente começa a empreender, a gente sabe que é assim, a gente faz tudo que tiver que fazer, a gente faz. A gente faz o conteúdo, a gente roteiriza o conteúdo, a gente produz, a gente grava, a gente também faz a gestão das tarefas internas do dia a dia, gestão de cliente, gestão de paciente, a gente faz tudo sozinho. Só que quando a especialista começa a crescer, no sentido de começar a escalar o negócio, ter muitos pacientes, ela não dá conta mais de fazer as coisas sozinha, nesse momento que ela vai começar a chamar os profissionais de bastidor pro negócio dela. E aqui entram pessoas como, por exemplo, um gestor da vida, um gestor de projetos, um gestor de produtos, um gestor de comercial, um gestor de todos os setores, aí a gente tem gestor. Um gestor ou uma assistente, por exemplo, uma assistente para ajudar ela no âmbito pessoal, de agenda, ou agendamento de clientes, agendamento de compromissos no geral, atendimento ao cliente, ao público, suporte, né, para as clientes, etc. Aqui já entram as funções mesmo de profissionais de bastidores, que a gente tem infinitas possibilidades. Inclusive, parêntese aqui importante, tem um e-book aqui na descrição, de forma gratuita, sobre profissões para você atuar como especialista ou bastidor. Se você tem muita dúvida de que profissões são essas, as possibilidades, eu deixei um e-book completamente gratuito para você conseguir ver alguns exemplos dessas duas formas de atuação. Se você quiser baixar, é só clicar aqui no link da descrição. Totalmente gratuito. Depois me fala se você gostou. Volta. Independente aí da atuação que ele escolha fazer como profissional de bastidor, ele vai fazer parte de uma equipe, concorda? Então lá, pensando na psicóloga, ele vai entrar na equipe da psicóloga, ou talvez ele seja a primeira pessoa da equipe, começa a formar a equipe da psicóloga. E aí entra o profissional de bastidor. É exatamente esse carinha. Entende que aqui, quando a gente fala de bastidor, a gente tá falando de um trabalho que muitas vezes ele não é visto pelo público. Detalhe, não pelo especialista, não pela pessoa que tá ali, né, como a imagem da empresa e tudo mais, mas pelo público, pelo cliente final. Às vezes, a pessoa não tem um contato direto com alguém que tá ali no bastidor, a não ser que seja uma pessoa que tá ali na linha de frente, né, como atendimento ao cliente, etc. Mas, de repente, for um gestor, talvez ela não tenha nem contato com essa pessoa, o cliente não tenha contato. Mas, essa pessoa aqui tá ajudando as coisas a acontecerem, a engrenagem a rodar. Por isso que a gente chama, muitas vezes, os profissionais de bastidores de profissionais invisíveis, que é onde faz tudo acontecer, mas não necessariamente eles têm contato direto com o público. Então, se você tem um perfil de trabalhar de forma mais invisível, você não quer colocar sua cara a tapa, o profissional de bastidor pode ser uma excelente escolha para você. Aqui, talvez tenha ficado um pouco mais claro, né, sobre o que é cada um. O especialista, ele tá na linha de frente, e o bastidor, ele tá atrás das cortinas. Vamos de mais alguns exemplos para ficar ainda mais claro? No caso da psicóloga aqui, a psicóloga, por mais que ela vai atender clientes ali, pode ser que ela atenda como atendimento normal, né, de psicoterapia, mas pode ser também que ela decida
atuar, eu vou dar 2 exemplos, um de especialista, outro de bastidor, para você ver como a psicóloga e qualquer outra profissão consegue mesclar. No caso da psicóloga, ela pode não só fazer atendimento tradicional ali, mas de repente ela pode prestar serviços como consultorias, mentorias, serviços mais nessa pegada de ser pontual a entrega, uma entrega pontual, não é como, por exemplo, um atendimento que ela teria ali mensalmente de forma recorrente com o paciente aí por mais tempo, mas no caso de uma mentoria ou de uma consultoria, tem início, meio e fim, é um processo mais pontual mesmo, que ele começa com já uma previsão para acabar e ele é muito mais rápido a entrega. Nesse sentido, a gente está falando de uma especialista, por mais que ela não está ali entregando o atendimento como psicoterapeuta, ela ainda está na linha de frente, no sentido de ser a cara, de ser quem vai entregar ali o serviço para a pessoa. Mas suponhamos que essa mesma psicóloga fale assim: cansei de estar na linha de frente, não quero ser mais a imagem da minha própria marca, quero trabalhar aqui mais escondidinha, mais quietinha no meu canto, mas quero continuar atendendo como psicóloga. Nesse caso, o que ela pode fazer? Ela pode, de repente, prestar consultorias no off, ou então ela pode prestar serviços fixos para empresas, como, por exemplo, ela pode ser uma profissional de RH dentro de uma equipe fixa, no caso PJ. Ah, é a mesma coisa que CLT? É um emprego, só que no formato PJ ao invés de ser CLT. Então, ela pode também oferecer um serviço como PJ no formato de equipe, no formato de profissional de bastidor. Então, ela pode estar em uma equipe dentro do setor de RH. Entende a linha onde eu quero chegar? No geral, os profissionais, as profissões, elas geralmente têm possibilidade, flexibilidade ali para se encaixarem dentro de formatos como especialista ou bastidor. E tudo vai depender do quê? Do que faz sentido para você. Numa resposta rápida, assim, sobre como escolher o que faz sentido para você, tem a ver principalmente com o que você quer bancar. O que você está disposto a bancar. Porque não se engane, aqui não tem melhor e pior. É aquele clássico. Tem o que faz sentido para você. Então, se você quer bancar o bônus e o ônus de ser especialista, vai. Se não e prefere o bastidor, vai também. Tem que ter a ver com o que faz sentido para você, a vida que você quer ter, o que você se vê realmente fazendo e se você se vê fazendo. Porque o especialista, ele tem desafios muito específicos, assim como o bastidor também. Por exemplo, talvez você fale assim: ah, Daiane, eu não quero ser dos bastidores, eu não quero ficar ali invisível completamente, mas ao mesmo tempo, eu não gosto de me expor, tenho muita dificuldade em colocar minha cara a tapa. Então aí, nesse caso, você precisa ver o que realmente você quer e entender o custo de cada um, de cada área. Porque pensa comigo, para um introvertido, acordar todos os dias e ter que fazer conteúdo. Será que ele consegue? Será que ele dá conta? Diferente de um extrovertido ou alguém que é introvertido, mas que quer tanto aquilo ali que ele tá disposto a se desenvolver nesse sentido. Ele tá disposto a desenvolver a comunicação, a desenvolver carisma, a fazer o que tiver que ser feito, o que for preciso para ele chegar lá no objetivo que ele tem, de construir lá a imagem dele. Entende? Vai depender muito do que você quer, do que faz sentido para você, do que você tá disposto ou não a bancar. Porque no fim das contas é isso, gente. Tudo tem a ver com o que a gente quer ou não e o que a gente consegue ou não bancar. Assim como pro bastidor, pode ser muito desafiador, por mais que ele não tenha que colocar a cara a tapa ali, ele tenha que entregar certos resultados que a função dele exige. De qualquer forma, tem seus desafios nas duas áreas. O especialista tem o desafio principal de ser comunicativo, de desenvolver tudo que envolve a imagem dele, ele colocar a cara a tapa, ele não só desenvolver na hora de divulgar sobre os conteúdos dele, mas na hora de entregar também os conteúdos. O bastidor, ele não aparece necessariamente, talvez o máximo que ele apareça ali é na hora de fazer uma call interna com a equipe e ele não precise ficar produzindo muito conteúdo, só que ao mesmo tempo ele tem muitos resultados e cobrança nesse sentido para entregar. De qualquer forma, os dois aqui têm seus desafios e vai depender do que você mais quer e o que você se vê fazendo, o que é mais fácil para você na hora de escolher, entende? Assim como isso depende do que faz sentido para você na hora de escolher, tem também aquele mito de que, qual será que ganha mais? Tem a briga aí falando que os profissionais de bastidores ganham mais, e tem a briga dos especialistas ganham mais, assim como tem a briga de quem trabalha mais, etc.
fofoca que tem essas briguinhas, tá? Existem essas briguinhas aí, mas a questão é que, mais uma vez, vai depender, porque não tem essa regra de que fulano ganha mais ou ciclano ganha mais. Tudo depende da entrega, de como você entrega aquilo. Porque, gente, tem o especialista sim que vai ganhar mais que o bastidor, mas também tem muitos profissionais de bastidores que são muito, extremamente valiosos para o especialista. E esses profissionais geralmente são os que costumam ganhar mais, que geralmente são profissionais estratégicos, profissionais da gestão e estratégia. Porque o operacional, assim como no mercado tradicional corporativo, ele vai ganhar menos. Assim como o estratégico e o gestor exige até mais competência, qualificações, etc. Nos bastidores do digital é a mesma coisa. A gente está falando de profissões, de entregas que só vão mudar o formato, mas tem muita coisa que é muito parecido com o mercado tradicional. Assim como no regime CLT, que a gente tem lá cargos e funções, etc. No digital a gente também tem essas coisas, a gente também tem essa divisão, essa organização, essa gestão toda e as qualificações, as exigências aí que a função vai pedir. Então você vai ter que se preparar de qualquer forma, entende? E o que eu defendo aqui, se você já viu algum vídeo meu, se você já acompanha algum conteúdo meu por aí, talvez você já tenha percebido que eu defendo o empreendedorismo digital como carreira. Eu não sou a favor, não acredito em tratar o empreendedorismo como uma rendinha extra, porque eu acredito que o empreendedorismo ele é um meio para você fazer a sua profissão, da sua profissão bem-sucedida, de você vender o seu trabalho no formato online e assim por diante. Mas no fim das contas, a gente está falando de profissão, falando de uma coisa séria, entende? A gente está falando de construir carreira que faz sentido com uma vida que você quer ter. Não é algo banal, não é algo simples nesse sentido de leviano, tá? Quero que você leve a sério, que você entenda isso, porque é importante a gente alinhar isso aqui, tá? O que eu posso te dizer aqui para fechar é que você pode transitar entre os dois, caso você não tenha certeza do que você quer fazer para começar ou o que é para você. Inclusive é o que eu mais recomendo, porque tem coisas que a gente só vai saber na prática, saber fazendo, colocando ali a pele no jogo, a cara a tapa. Eu, inclusive, fiz isso e vou me usar como exemplo. Eu comecei como profissional de bastidor, porque eu me senti mais segura, mas eu sempre quis ir para frente, a linha de frente, porque faz sentido para mim e o que eu quero para minha vida. Mas, se não fosse isso, pode ter certeza que eu ficaria ali, ó, confortável nos bastidores, porque é muito bom você não ter que se preocupar com certas coisas que pro especialista exige. É o que eu falei, só fui pra linha de frente, estou fazendo essa transição pra ficar somente na linha de frente, ou melhor, né, já passei, porque agora não estou mais nos bastidores, porque realmente fazia sentido pra mim, senão tava ali bem nos bastidores. Então comece pelo que faz mais sentido pra você, se você já se sente confortável pra ser especialista, se posicionar como especialista da sua área, super apoio. Se não, começa pelos bastidores, ver o que você pode vender mais no off, pra ir transitando aos poucos. O segredo mesmo é você ser honesto consigo mesmo, entender o que você consegue ou não bancar e o que vai estar mais alinhado com a vida que você quer ter, o seu projeto de vida no geral. E agora, sabendo de tudo isso, me fala, que eu quero saber, que eu tô curiosa, se você se identifica mais com especialista ou como bastidor, se você já se vê começando aí em algum desses dois, enfim, me conta, deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber. E se você gostou desse conteúdo, curte o vídeo para me ajudar, e compartilha com mais pessoas, um empreendedor ou alguém que quer ser empreendedor de repente, que tem essa dúvida, que você sabe que pode se beneficiar aqui desse conteúdo, compartilha, que eu vou ficar muito feliz se você puder me ajudar dessa forma. Acho que o melhor elogio que tem é quando alguém compartilha o nosso conteúdo, porque a gente sabe que realmente ajudou aquela pessoa e que ela sabe que faz sentido para mais pessoas. Bom, nos vemos então no próximo vídeo, nos próximos vídeos. Explora aqui os vídeos do canal, que eu tenho certeza que vai ter algum que vai fazer muito sentido para o que você está buscando agora. Um beijo e até mais!